Então aqui ele fala, ó, alimentação em 18 a 80 VCA ou de 24 a 110 VDC. Então, para usar esse kit aqui, no meu caso, eu estou usando uma fonte de alimentação, tá? Eu tenho uma fonte aqui na minha bancada de 10 amperes e eu tenho uma outra que eu comprei agora, acabou de chegar, porque a minha de 10 amperes fazia muito barulho, aí às vezes atrapalhava até a minha gravação dos vídeos. Mas eu comprei agora uma bem silenciosazinha aqui, bacana, que não tem cooler, de 5 amperes e ela já atende aqui a nossa aplicação. Óbvio que quando eu for trabalhar com motor de passo, eu vou usar a fonte de 10, que é para a gente ter corrente aí sem se preocupar, tá certo? Então você precisa de uma fonte de alimentação. Bom, você também tem a opção aí, ó, VCA ele fala que é de 18 a 80 volts, né? Então assim vai ficar um pouquinho difícil. Eu aconselho você a usar o DC mesmo, com a fonte de 24 volts, tá? Bom, ele fala aqui das principais características, né? A configuração automática de parâmetros, baixo ruído e baixa temperatura, né? Esse drivezinho aqui, ele tem um cooler, né? Porque sempre que você trabalha com controle drive, assim, para controlar motor, você tem sempre muita dissipação de calor, né? Por isso que ele tem aqui, ó, esse dissipadorzinho aqui nele, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Opa, esse dissipador aqui. E ele traz um cooler aqui para dar para trazer uma alegriazinha para a placa, né? Para ela não torrar de vez, né? Compensação de torque em alta velocidade, tecnologia de controle de variação de corrente, suporta módulo pull, direção e CW, CCW, entradas com isolação óticas compatíveis com 5 ou 24 volts, então vamos trabalhar aqui no caso com 24 volts, tá? Proteção contra sobretensão e sobrecorrente, isso é importante, né? Porque às vezes você faz as cacas aqui, esse bicho acaba protegendo aqui o sistema, né? E motores de alta resistência com torque de 3,5 a 12 newtons, tá? Então, de fato, é esse mesmo drive aqui para controlar motores de passo que tá aqui, ó. Dentro dessa descrição aqui, desses modelos aqui, tá? Esse aqui é um código AUTOS, tá? Onde ele fala que todos são NEMA 34. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre o que é esse NEMA 34, que o NEMA 34 basicamente ele fala aqui, ó, desse padrão aqui de furações, essa parte mecânica do motor, que é para poder vamos supor que você tem um equipamento que vai usar um motor de passo NEMA 34, como é o caso desse. Aí você não quer comprar desse fabricante, você quer comprar de um fabricante diferente. Se é NEMA 34, ele vai encaixar lá perfeitamente, tá certo? Então, tem a ver o NEMA com relação à questão mecânica do motor, tá? E aqui ele fala um pouquinho do drive, né? Ó, aqui ele fala controlador de motor de passo, alimentação de 18 a 80 VCA ou 24 a 110 VDC. Na bancada aqui nós vamos usar 24 VDC, tá certo? Você tem que só ter uma preocupaçãozinha aí com relação à corrente, né? Porque a depender do motor de passo que você está usando e da configuração que você está usando, você tem que ter uma fonte para alimentar esse DC adequada. Eu já disse a vocês, eu tenho uma fonte aqui de 5 amperes. Vocês vão ver que a configuração da gente vai ficar um pouquinho abaixo de 5, mas não é o adequado. O adequado é a gente colocar uma fonte um pouco mais parruda para ele poder segurar bem. E outra coisa, aqui na bancada também, o meu motor ele não vai ter peso. Ele vai rodar vazio aqui, né? Então ele não vai precisar daquele torque todo, daquela solicitação de corrente toda para ele poder trabalhar. Então ele vai trabalhar bem mais sussa aqui, vai trabalhar de boa, né? Mas mesmo assim eu vou colocar uma fonte de 10 amperes para a gente não ter problema, tá certo?